Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este profeta bem saberia que qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, beija, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe estão seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ela por si já fala sozinha. Ela por si é poderosa. E não há nada mais poderoso do que a tua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra tremenda, né, meu irmão? Que palavra tremenda. Tem um homem religioso chamado Simão que convida Jesus para jantar em sua casa. E Jesus vai. E chegando lá, ele não faz o que é de costume fazer naquela época com os judeus. Ele não honra ao Senhor. Aleluia. Mas Deus providencia tudo. Deus enviou ali uma mulher que o faria. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu era um grupo religioso, o qual cumpria a palavra de Deus minuciosamente a palavra do Senhor. Era aquele grupo de Deus que rigorosamente cumpria conforme era a palavra do Senhor. Mas não cria em Cristo. Não creu quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, ele convida Jesus para ir em sua casa. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós preparamos um culto para Jesus? Quantas vezes nós vamos fazer um culto de ação de graça para Jesus? Nós convidamos as pessoas, nos preocupamos com a comida, com os convidados e com Jesus. Será que nós perguntamos a ele: Jesus, qual louvor que tu queres ouvir hoje? Jesus, qual a palavra, qual o pregador que nós chamamos? Como tu queres que
preocupamos como vai ficar arrumado, como vai ser o louvor, quem vai dirigir. Muitas vezes nós fazemos muito isso. Por quê? Porque nós trabalhamos na obra do Senhor e tem hora que nós estamos no automático, só fazendo, preparando, mas nós não paramos para honrar aquele que nos honrou. E diz que uma mulher, olha o rótulo, chamada pecadora. Essa mulher ela não tinha nome. O nome dela era o pecado dela, o que ela fazia. O tema diz a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o outro e dizendo: quem é esta? Este? Deixa eu te dizer, quem conhece a Deus. Não nos cabe nós a julgar nem a apontar. Quem conhece é o Senhor. Ele, aquela mulher chega diante do Senhor, interessante que ela não se detém. Ela já não tinha reputação. Já era chamada de pecadora. Todo mundo que estava ali já conhecia. Mas ela entra, ela rompe mais uma vez as barreiras da discriminação, dos olhares, dos questionamentos, dos catucados, das caretas. Ela rompe, se lança aos pés do Senhor e o adora. Ela chora abundantemente. E a palavra do Senhor diz que ela com as lágrimas lava os pés do Senhor. O que era para Simão ter feito, a pecadora faz. Ei, deixa eu te contar. Há muitos religiosos em vários lugares que ficam apontando o pecado, a roupa, isso, aquilo e aquilo, mas não honra Jesus como ele merece. Mas não obedece como ele manda obedecer. E aquela mulher, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E diz naquela época que a mulher ela não podia soltar o cabelo, ela soltava o cabelo só para o seu marido. Mas essa mulher não se importou, ela soltou o seu cabelo. Enxugou os pés do mestre com os seus cabelos. Ela levou consigo algo muito precioso, um vaso de alabastro. Que naquela época era algo muito raro, muito fino, muito precioso, muito caro. Ela levou consigo e ungiu os pés do mestre. Ela entregou a ele tudo que ela porque ela conheceu, mas o fariseu não conheceu a Jesus. O fariseu conhecia a lei, mas não conhecia a essência. Aquela mulher derramou aquele óleo precioso, perfumado aos pés de Jesus. O que é um vaso de alabastro? O vaso de alabastro é um vaso feito de pedra maciça como mármore, que dentro, com um óleo precioso, perfumado, um óleo que serve para ungir, que serve para cura e para perfumar. É algo muito valioso, muito caro da época. Aquela mulher, quando ela quebra aquele vaso e põe aos pés de Jesus, não tem como deixar um pouquinho para depois, porque a essência daquele perfume não presta, mas depois que quebrar, como é feito de pedra aquele vaso, aquele alabastro de pedra, se quebra, não serve mais para colar. Ela entregou tudo a ele. Aleluia. Foi como Maria de Betânia, entregou tudo a ele. Eu fico imaginando
fez aquela mulher romper de novo o preconceito, as barreiras? Como ela estava se sentindo? O que estava acontecendo na vida daquela mulher? Qual era a realidade daquela mulher? Uma pecadora, que quando nós vamos estudar e meditar, dá a entender que era uma prostituta, porque era tão negligenciada e tão ignorada por todos, inclusive por aqueles que se deitavam com ela. Não é assim que as prostitutas são rejeitadas na sociedade, rotuladas como pecadoras, mas aqueles que apontavam ela, eles mesmos vão para o leito com ela. Eu fico pensando o quanto aquela mulher sofreu. Eu fico pensando o quanto a mulher era discriminada, o quanto a julgavam, o quanto olhavam para ela, o quanto emocionalmente ela carregava os outros. Imagine uma mulher abaladíssima emocionalmente, porque a vida tinha sido difícil. Porque a sociedade a rotulava como uma pecadora que não tinha nome. Era só isso que ela tinha. Os pecados e mais nada para oferecer. Só isso que ela tinha para oferecer. Mas um dia ela rompeu as barreiras e foi encontrar com Jesus. Aquela mulher certamente ouviu falar de Jesus. Olha, Jesus, aquele. Está lá na casa do fariseu. Ela pega o que ela tem de mais precioso e vai até lá. E ela, não conhecendo quem ele era, certamente de ouvir falar, ele cura, ele liberta, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, só ele tem palavras de vida eterna. Ela se lança aos pés deles e chora abundantemente. E no choro, interessante que a palavra não diz o que aquela mulher falou nada com Jesus. Ela só chorou. A palavra não diz que ela não pronunciou palavra alguma, mas ela só chorou. E Jesus compreende o teu choro. Jesus, ele entende as tuas lágrimas. E às vezes, quando você não puder falar, só chore. Ele vai entender o que você está falando. Aquela mulher não precisou dizer nada. Só chorar e adorar. Só chorar e adorar. E servir. E se prostrar. E se derramar. Quando você vê, foi desprezada, apontada, humilhada, por que quer que seja, até pelos de casa, por isso acontece. Lembre-se de que Jesus amou. Lembre-se de que Jesus não olha para você assim. Se alguém te rotular de alguma coisa, não permita. Diga, Jesus me conhece. Glória a Deus. Jesus sabe quem eu sou. Não se detenha. Corra aos pés do Mestre. Porque Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele não é um fariseu. Ele não é um religioso de aparência. Ele não é aquele que anda com as vestes, sabe, bem vestido, com sermões maravilhosos, com palavras finas e aparência. Ele não é hipócrita. Ele conhece você. Ele diz, você é amada. Você é filha. Eu perdoei. Eu te perdoei. Não deixe nenhum mal, nenhum inimigo colocar na tua mente. Eu trazer as coisas do passado na tua mente e dizer, olha, você não lembra como você era. Você não prestava. Não permita, diga não. Jesus me perdoou. Não sou mais assim. Eu sou filha. Eu sou amada.
Louvado seja o nome do Senhor. E o 39 diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. É assim que os hipócritas fazem. Ele olha a vida de um, ele olha a vida do outro, ele olha a vida do outro e comenta, mas não olha a sua própria vida. É assim que o fariseu faz. Ele comenta sobre A, sobre B, mas não percebe a trave que carrega no seu próprio olho. O verso 40 diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? A nossa dívida, a gente não tinha com quem pagar. Eu não tinha como pagar a minha dívida e você não tinha como pagar a sua. Jesus faz essa parábola, mas Jesus se refere a pecadora e o fariseu. A pecadora devia 500 denários, o pecador 50. Quem amará mais? Aquele que mais me devia, sim. A pecadora fez o amor mais. Eu quero te dizer que a dívida que nós tínhamos, não temos mais, tínhamos, foi pago. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te levantar o dedo, ninguém pode dizer que tu não és, que tu não faz, que tu não é, que tu não é, porque tu é filha, tu fosse perdoada. Teus pecados já não existem. Teus pecados foram perdoados, sabe? Nem eu e nem você tinham condição de pagar, talvez. Ambos não podiam pagar. E o Senhor pagou a dívida dos dois. E o Senhor pagou a minha dívida e a tua dívida. Louvado seja Deus, então adore, né? Então agradeça a Ele. Então se alegre nele, exalte nele. Não se detenha para fazer a obra. Não pare. Não se detenha. É para Jesus? Bora. É para quem mesmo? Ah, você está cansado, acho que eu não vou. É para quem? Jesus? É para Jesus. Bora. Agradeça. Agradeça, seja grato ao Senhor. Não te detenhas. Trabalhe, se esforce quanto é tempo. Ele está vendo. Está perto. O Senhor está chegando. Oh, Senhor, o Senhor já chegou para tantos. O Senhor está chegando dia após dia, cada dia mais perto de nós. Para irmos para aquele lugar que vocês louvaram. Para nos levar para aquele lugar que vocês louvaram. Aquele lugar lindo e maravilhoso. Aquele lugar que brilha, que a luz é Cristo, é Ele mesmo. Ele está chegando. Cada dia Ele está chegando. Ele está vindo. Eu costumo dizer, já saiu de lá. Ele já saiu de lá. Ele veio nos buscar, sabe por quê? Porque não há mais pecado que nos prenda aqui. Porque o Senhor nos comprou com sangue. O Senhor nos comprou com um preço que ninguém poderia pagar. O Senhor nos lavou, colocou roupas novas, anel no dedo, sandália no pé e nos chama de filho.
deixe ninguém te diminuir. Você é valiosa. O que passou, passou. Já não existe. Os teus pecados foram todos perdoados. Nada mais te impede. Você é livre. Você é remida. Você é cheia da graça. Deus é bom. Aleluias. Oh, como é lindo, Senhor, como Tu és maravilhoso, Pai. Quem diria? Eu e você aqui, quem diria? Será que a gente já não foi chamada de pecadora? Quem sabe? Quem sabe eu e você já não foram apontar, lá vai a pecadora. Lá vai o pecador, velho. Aí o Senhor nos encontrou. E agora nós somos chamados de filhos, filhas do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 42 diz: Não tenho nenhum dos dois com que pagar. Perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: Suponho que aquele que mais perdoou, replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, veste a mulher. Olha como Deus observa. Deus está te vendo. Te louvando, né? Estou olhando sozinha pela tua família. Carregando o fardo, a coluna da casa. Sozinha. Mas Deus está lá. Deus está te vendo. Deus está dizendo: está vendo esta mulher? Ninguém ora com ela, mas ela está orando sozinha. Ninguém louva com ela, mas ela não desiste, está louvando sozinha. Ninguém dá valor a ela, não. Dentro de casa? Tá não. Mas eu louvo. Ninguém se importa com ela. Ela tirou todos eles. Mas ninguém se importa com ela. Mas eu me importo. Aleluia. Ela adoece, tá? Não aparece. Não aparece ninguém para dizer como está. Mas eu estou com ela. Aleluia. Vê esse irmão. Olha para dizer. Ela é minha. E replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. Porém, esta mulher lavou os meus pés com as lágrimas de seus olhos. Regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus estava dizendo: Sabe, Simão, tu que conhece tanto da lei, tu que és tão especialista na lei, tu que cumpre rigorosamente a lei, tu não fizesse o que aqui se fazia, de receber bem, de ser um bom anfitrião. Porque havia-se um costume naquele tempo de os judeus, quando ele convidava alguém para vir em sua casa, eles recebiam muito bem, levavam água para lavar os pés, acolhia, recebia com ósculo, com beijo no rosto, e ungia a cabeça como boas-vindas à sua casa. E nenhuma dessas coisas Simão fez para Jesus. E que fez? A pecadora. Olhe, nós devemos amar mais e julgar menos.
Nós devemos acolher mais e apontar menos. Nós devemos amar mais, perdoar mais e falar menos. É o que nós devemos fazer com os pecadores, né? Com os que nós achamos e dizemos que são pecadores. Nós devemos acolhê-los mais, abraçá-los mais, trazê-los para Jesus, chamá-los para Jesus, apresentar Jesus, amar como Jesus. Nós devemos fazer isso mais, em vez de dizer, olha a roupa dela, ah, meu Deus. Olha o jeito dela, ah, meu Deus. Olha por quem está, ah, meu Deus. Por que nós não fazemos diferente? Por que nós não aprendemos com Jesus? E não abraçamos? E não dizemos, tudo bem? Como vai? Posso te dar um abraço? Jesus te ama. Nós devemos perdoar como Jesus perdoou. Nós perdoamos pouco. Às vezes nós não queremos perdoar nem os de casa, imagina os de fora. Jesus dá uma lição àquele homem. Jesus dá uma lição em Simão. E em nós hoje, que nós devemos agir como Jesus age. Não rotular, não apontar e não chamar de pecador aquele que não conhecemos. Porque às vezes aquele que nós falamos e não conhecemos está olhando mais do que eu e você, Senhor. Está igual a essa mulher, eu reconheço os meus pecados, Senhor, tem misericórdia. Não é? Às vezes está dessa forma, está dentro de casa, está vivendo uma vida que precisa da graça, da misericórdia de Deus. E nós apontamos e às vezes ela está lá aos pés de Jesus dizendo, ô Senhor, eu sou um pecador, me perdoe. Pequei de novo, fiz aquilo que não devia, Senhor, me perdoe. O coração mais aquebrantado às vezes do que o meu e do que o seu. No verso 5, a hora se avança e eu vou só passando, minhas amadas. Amém? Eita, Jesus, obrigado, Pai, porque tu és bom. Por isso te digo, versos 47, por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu quero te fazer uma pergunta para você responder a si mesmo. Jesus perdoou você pouco ou muito? Você lembra dos seus muitos pecados? Eu lembro dos meus. Olha, porque eu tenho certeza que eu nem lembro de todos, porque a memória é calma. A memória é muito falha. Mas eu tenho certeza que Jesus perdoou os meus muitos pecados. E eu sou grata a Ele, para sempre. Por esta vida e depois para a eternidade. Seja grata a Deus. Reconheça o que Ele fez. Sejamos gratos, reconhecemos o que Jesus fez por nós, o que ninguém poderia fazer. Porque além de nos abençoar ainda nesta terra, o melhor está por vir. Glória a Deus. A alegria plena está por vir nele, porque haverá um corpo de glória. Não haverá mais dor, nem doença, nem lágrima, nunca mais, nunca mais. Aleluia, glória. Gratidão eterna. É gratidão eterna. Nunca mais, minha amada. Esse seu corpo, Jesus, eu estou com o corpo em dia. Glória a Deus, você está com ele. Glória a Deus, irmã. Bom demais comer. Então, glória. Você tem apetite de ter um alimento para comer e passar para dentro. Glória a Jesus. Não gosto do corpo, não gosto. Oh, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus fez você
Ele te ama do jeito que você é. Do seu jeitinho. Do jeito que Ele formou você. Você é amada. Amém, amados? O 49, 48. Então disse a mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz esta noite. Vai para casa tranquila, durma bem, porque Jesus perdoou teus pecados. Nós vamos morar com Ele em glória, em corpo novo, tudo novo, tudo renovado. E ainda que não chegue o dia, Ele está conosco para fazermos levantar cada manhã e suportar as batalhas da vida. Amém, amado? Para por aqui, porque a hora se avança. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Continue fazendo a obra abundantemente. Não se detenha. Adore. Faça. Quanto é tempo, porque Ele está vindo. O nosso Deus está vindo nos buscar. E nós iremos com Ele em alegria para a glória. E lá nós cantaremos no só coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Com gratidão ao Rei da Glória, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.